Bom dia, turma, bom dia, Sati. Vamos dar continuidade ao nosso último encontro, tá certo? E, primeiramente, lembrando vocês que eu recebi uma mensagem agora que o material não está no site, mas está sim, desde ontem ele está no site sim, tá certo? Dá uma olhada direitinho, chama matemática mesmo, normal, tem todos os arquivos lá, tá em PDF, tá certo? Mas não tem como eu olhar isso agora para vocês. Mas ontem, eu sei porque eu mandei pessoalmente, eu mandei até em pendrive para poder ser colocado, tá certo? Muito bem. Na aula de ontem eu parei com vocês em proporção. Dá uma olhadinha aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Todo mundo lembra disso daqui. O que a gente fazia aqui, ó? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. É a primeira coisa que a gente lembra de proporção, é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de proporção. O que eu estou falando aqui, ó? Que se por acaso eu quiser fazer A mais C, em cima, eu faço embaixo B mais D. Se eu subtrair em cima, eu subtraio embaixo. Se eu fizer, por exemplo, 2A mais 3C, embaixo eu vou fazer 2B mais 3D. Se eu elevar ao quadrado em cima, eu elevo ao quadrado embaixo. Se eu multiplicar em cima, eu multiplico embaixo. Então, ao invés de ficar decorando aquele tanto de propriedade que tem proporção, o que vocês vão mentalizar? Todas as vezes que eu tiver uma proporção, o que se faz em cima, se faz embaixo. Que tipo de questão que vem em prova que cai de proporção? Olha só. Se a razão entre dois números, x e y, é 3/5 e a soma deles é 64, então estes números serão. Como que eu resolveria essa questão tradicionalmente? O que ela está falando? Se a razão entre dois números, x está para y, é uma razão, é igual a 3/5 e a soma deles é 64, o que eu sei? Eu sei que, se isso acontece, quais são os valores de x e y. O que normalmente nós fazemos? Vocês, por exemplo, isolam o x ou substituem o y, o que você quiser. Por exemplo, x é 64 menos y. Aí eu pego isso e jogo aqui em cima, ó. 64 menos y sobre y é igual a 3 sobre 5. Cruza 3y. É 5 vezes 64 menos 5y. Passa para cá. 8y é igual a 320. Y vai ser igual a 40. Então, x é igual a 64 menos 40, 24. Então, usando o sistema, usando o método tradicional, é daquele jeito que eu resolvo. Tá certo? Pois bem, quando se trata de proporção, eu olho por um outro lado. O que é proporcional, tá certo? É proporcional. Quer dizer o quê? Se a razão entre x e y é 3/5, quer dizer que para cada 3x, eu tenho 5y. Eu posso falar que x é proporcional a 3 e que y é proporcional a 5. Então, quando eu falo que a razão entre dois números é 3/5, significa que se um tem 3 partes, o outro tem 5 partes. Então, vamos pensar junto comigo. O x tem 3 partes.
O y tem 5 partes. Então, ao todo, são 8 partes. Somando eles, no problema, está dando quanto? 64. Se ao todo são 8 partes, então 8 partes são 64. Se 8 partes são 64, cada parte, galera, vale 64 dividido por 8, que é 8. Se cada parte vale 8 e o x tem 3 partes, o x vale 24. Se o y tem 5 partes, o y vale 5 vezes 8, 40. E não coloquei a mão no quadro. Então, novamente, isso que eu estou fazendo é o que eu chamo de sistema de cotas. Tudo que é linear, tudo que é proporcional, eu trabalho com sistema de cotas. Então, presta atenção, de novo, tá? Nessa questão, a razão entre x e y é 3/5. Escreve aí, x tem 3 partes, y tem 5 partes. 3 do x com 5 do y, somos 8 partes. Ao todo, o problema tem 64. Dividido por 8, cada parte vai valer 8. Como o x tem 3, 8 vezes 3, 24. Como o y tem 5, 5 vezes 8, 40. E a gente resolveu o problema sem sequer pôr a mão no papel. Ok? Joga lá pra gente. Aí, se vocês quiserem copiar a solução, mas o que eu estou falando mesmo está lá no slide, não precisa de copiar. Olha só. Eu vou pensar no sistema de cotas, como se fosse uma empresa. X tem 3 cotas, igualzinho eu falei, ó. Y tem 5. Ao todo são 8. 64 dividido por 8 dá 8. Daí, cada cota vale 8. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Fim. Quer um outro? Olha só. Se os números A, B e C são proporcionais a 3, 4 e 5, e 3A menos 2B mais C é igual a 36, determine os valores de A, B e C. Não necessariamente eu tenho que te dar a soma de tudo. Não necessariamente eu só posso ter 2 variáveis, eu posso ter quantas variáveis eu quiser. Então, olha só. O A tem 3 cotas. O B tem 4 cotas. O C tem 5 cotas. Tá certo? Então, ó, 3 vezes o número de cotas de A. 3 vezes 3, 9. Menos o dobro de cotas de B. O dobro de 4 são 8. Mais as cotas de C, que são 5. 9 menos 8, 1. Mais 5, 6 cotas. 6 cotas valem 36. Então, uma cota vai valer o quê? 36 dividido por 6, 6. Se cada cota vale 6, e o A tem 3, o A, então, vai ser 3 vezes 6, 18. O B vai ser 4 vezes 6, 24. E o C vai ser 5 vezes 6, 30. Certo? Só isso. Pode deixar aí que eu vou apagar o lado de cá. Olha só. Tá vendo ali, ó? 3A menos 2B mais C. Então, o que que eu fiz?
3 vezes o número de cotas de A, 2 vezes o número de cotas de B, mais o número de cotas de C. Fazendo esse cálculo dá 6. 36 dividido por 6, 6. Tá certo? Isso é a mesma coisa que trabalhar com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É o mesmo raciocínio. Então, o que eu vou fazer? A mesma ideia, tá? Olha bem, eu vou pegar o total, dividir pela soma dos números. Aí eu tenho o valor de cada cota. Pego esse valor e multiplico por cada número que eu somei. Se por acaso esses números forem frações, ao invés de trabalhar com fração, o que você vai fazer? Você vai tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? E trabalhar com os novos numeradores. Eu vou fazer exemplo para vocês. E se vier escrito inversamente proporcional, você vai inverter os números e fazer normalmente. Agora, se for simultaneamente, olha só. Por exemplo, uma grandeza pode ser diretamente proporcional a 3 e 4 e inversamente proporcional a 5 e 6. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional a ambas ou inversamente proporcional a ambas. O que vocês vão fazer? Olha só, diretamente vai para cima e inversamente vai para baixo. Diretamente vai para cima e inversamente vai para baixo. Exemplo de cada um deles, olha só. Dividir 360 em partes. Espera aí, só um minutinho. Minha garganta já era. De manhã cedo, hein? Muito bem. Dividir 360 em partes inversamente, em partes proporcionais a 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Eu tenho 3 mais 4 mais 5. Eu tenho um total de 12 cotas. Então, eu vou dividir 360 por 12 cotas. 360 dividido por 12 são 30. Então, cada cota, minha galera, vai valer 30. Se cada cota vale 30, vezes 3, o primeiro recebe 90. Vezes 4, o segundo recebe 120. Vezes 5, o terceiro recebe 150. E está feita a questão. Vê, ó. Olha lá, ó. 360 dividido por 12 dá 30. Vezes 3, vezes 4, vezes 5. Ok? Maria Luísa de Montes Claros. Bom dia, Maria Luísa. Deixa eu falar com você. O material tem que estar todo lá, porque esse material é um arquivo só, é um arquivo único, tá? Eu posso até olhar, mas eu só vou poder olhar isso na hora do intervalo. Bom dia, Ana Cristina de Juiz de Fora. Um grande abraço. Bom dia, Natália. Recebi sua mensagem. Bom dia, Elisângela e Vanessa, lá de Cuiabá, também recebi a mensagem de vocês. Túlio de Divinópolis, bom dia também. Beleza. Olha só, mais uma.
dividir 470 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 5. Tá certo? Então, olha bem. Se é inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Então, eu vou inverter o 3, fica 1/3. Vou inverter o 4, fica 1/4. Vou inverter o 5, fica 1/5. E agora eu vou fazer a operação normalmente, só que com os números 1/3, 1/4 e 1/5. Como são frações, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3, de 4 e de 5. O mínimo de 3, 4 e 5 vai ser o quê? 60. 60 é o mínimo múltiplo comum. 60 dividido por 3 dá 20, vezes 1, 20. 60 dividido por 4, 15, vezes 1, 15. 60 dividido por 5, 12 vezes 1, 12. Agora, presta atenção. Já que eu tirei o mínimo e igualei todo mundo, esse 60 não tem mais utilidade. Eu não tenho mais 3, 4 e 5 cotas, nem 1/3, nem 1/4, nem 1/5. O número de cotas que eu tenho agora é 20 para o primeiro, 15 para o segundo e 12 para o terceiro. Então, os números que eu vou trabalhar e somar e tudo mais agora são 20, 15 e 12. É para isso que eu tirei o mínimo. Então, eu tenho 20 mais 15 mais 12, um total de 47 cotas. Então, eu pego 470 e divido por 47 cotas. Portanto, cada cota vai valer 10. Se cada cota vale 10, 10 vezes 20, o primeiro recebe 200. 10 vezes 15, o segundo 150. E 10 vezes 12, o terceiro 120. Ok? Anderson, tem como aumentar para mim? Aqui está vindo frio. Deve ser mesmo, porque ele está baixo, ele está... Muito bem. Peraí, deixa eu apagar ali. Olha só. Resolvido para vocês, tá? Tudo bonitinho, igual eu fiz. Presta atenção nessa próxima questão. Léo, Theo e Beto têm 11, 13 e 16 anos, respectivamente. Se eles recebem mesadas proporcionais às suas idades e Beto recebe R$50 a mais que Léo, quanto recebe o Theo? Então, olha o que eu tenho. Léo, Theo e Beto têm 11, 13 e 16 anos. Então, um tem 11 cotas, 13 cotas e 16 cotas. O Beto recebe R$50 a mais que o Léo. Olha aqui, um tem 16, o outro tem 11. Então, são 5 cotas a mais. Se 5 cotas vale 50, uma cota vale 10. Então, cada cota vale R$10. Já que o Theo tem 13 cotas,
é 13 vezes 10, o Theo recebe 130. Certinho? Muito bem. Mas toda hora eu troco. Muito bem. Olha só. Mais uma. Só para vocês prestarem atenção. 3 sócios, Miguel, Pedro e João, lucraram 38 mil. Miguel investiu 5 mil durante um ano. Pedro investiu 4 mil na empresa durante 6 meses. João investiu 6 mil durante 5 meses. A parte de lucro que Pedro recebeu foi de quanto? Então, olha bem, é simples. Eu tenho Miguel, Pedro e João. O Miguel investiu 5 mil durante um ano, que são 12 meses. O Pedro investiu 4 mil durante 6 meses. E o João investiu 6 mil durante 5 meses. Primeira coisa que eu posso fazer é eliminar esse tanto de zero. Eu não preciso desse tanto de zero. O lucro de uma empresa é diretamente proporcional ao capital investido e diretamente proporcional ao tempo e diretamente proporcional à taxa e assim por diante. Então, simplesmente, o que eu vou fazer é 5, se é diretamente aos dois, é só multiplicar. 5 vezes 12, Miguel tem 60 cotas, o Pedro tem 24 e o João tem 6 vezes 5, 30. Posso fazer mais ainda. Já que 60, 24 e 30 são divisíveis por 6, eu ainda posso simplificar isso daqui, ó, e dividir todo mundo por 6, 60 por 6, 24 por 6, 30 por 6. Ou seja, eu diminuí mais ainda as minhas contas. Olha só, significa que o Miguel tem 10 cotas, o Pedro tem 4 e o João tem 5. Então, essa empresa tem um total de 19 cotas. O que eu vou fazer, então? Lucro de 38 mil dividido por 19, cada cota vale 2 mil. Se o Pedro tem 4 cotas, 4 vezes 2 mil, o Pedro vai receber 8 mil. Ok? Túlio Divinópolis, bom dia. Esses slides são da aula 1 ou da aula 2? Túlio, na verdade, a aula 1 nós terminamos ontem. Lá no site, então, deve estar como aula 2. Só que a aula 2, eu coloquei todo o arquivo, eu até avisei ontem em sala. Eu não sei como que eles chamaram, eu não tenho acesso ao site, gente. Eu não tenho como enxergar o que está, eu não tenho acesso, eu só envio. Nós, professores, só enviamos o material. Quem posta, coloca nome, tudo direitinho,
é a equipe responsável por isso. Eu não sei como está escrito para vocês, tá certo? O que eu posso falar é que o arquivo que eu enviei está escrito matemática e INSS, tudo. Então, todo o curso de matemática está nesse arquivo. Aí, olha só, Túlio, o início até o slide 200 e pouco é a primeira aula, que é a aula de ontem. Nós paramos ontem no 290. Do 290 em diante é a aula de hoje. Tá certo? Então, eu não sei dizer para vocês como é que eles chamaram isso lá no site. Tá certo? Mas, se é aula 2, como você disse, Túlio, Divinópolis, deixa eu até perguntar isso lá para eles depois. Se é isso, então simplesmente eles, é só continuar do slide 290 em diante, tá? Nessa aula, então, eu não sei qual aula que é, eu não sei falar como é que está lá no site, entendeu? Pede para mim, Anderson, por favor, na hora que chegar alguém lá a Janaína, para ela dar um pulinho aqui, que aí eu resolvo isso antes do intervalo. Obrigada. Vamos lá. Vou ver se eu resolvo isso para vocês antes do intervalo, ok? Ó, fizemos, coloca lá no slide para mim, olha só. 3 sócios, Miguel, Pedro e João, tá aqui. E ela tá resolvida para vocês. Igual eu resolvi aqui no quadro. Tá certo? Uma questão da CESP, para fechar e não ter mais dúvida. Uma empresa decidiu agraciar seus empregados, Antônio, Pedro e João, que tiveram a menor quantidade de faltas ao serviço durante o ano passado, com 42 cotas de determinado título de capitalização. Antônio, Pedro e João registraram, respectivamente, 3, 5 e 6 faltas. E a empresa destinará a cada um deles uma quantidade de cotas, olha aqui, galera, inversamente proporcional ao número de faltas. Dessa forma, quantas cotas foram destinadas a Antônio? Quem estiver anotando, é a questão 16. Questão 16. O assunto abordado aqui é matemática comercial, então é a questão 16. Olha só. Antônio, Pedro e João. Inversamente, eu disse que é só inverter. O inverso de 3 é 1/3. O inverso de 5 é 1/5. E o inverso de 6 é 1/6. Como são frações, vocês vão tirar o mínimo de 3, 5 e 6 é 30. 30 dividido por 3 vai dar 10. 30 dividido por 5 dá 6 vezes 1, 6. E 30 dividido por 6 são 5 vezes 1, 5. Elimina o 30 e o que eu tenho? Que o Antônio tem 10 cotas. O Pedro, 6 cotas. E o João, 5 cotas. Então, essa empresa tem 10 mais 6 mais 5, 21 cotas. Que equivale a um prêmio total de 42. Então, uma cota vão valer 2 ações. Tá certo? Se o Antônio tem 10 vezes 2, o Antônio recebe um total de 20. Letra E. Ok? Pode copiar a solução, porque essa não tem a solução. Ainda tá frio pra caramba.
Muito bem. Posso passar? E aí vai. E aí eu coloquei para vocês várias questões, tá certo? Tem essa, tem mais outras questões envolvendo isso somente cota. Aí, para comparar e mostrar para vocês que tudo o que for linear, presta atenção, de ordem escalar, linear, eu posso usar o sistema de cotas, tá certo? Então, olha só, um montante de uma aplicação é diretamente proporcional ao capital investido. 3 investidores aplicaram, respectivamente, 2.000, 3.000 e 4.000. Se o montante foi 10.800, quanto recebeu cada um? Então, olha bem, um tem 2 cotas, 3 cotas e 4 cotas. 2 mais 3, 5, mais 4 é um total de 9 cotas. 9 cotas valem 10.800. Então, galera, 10.800 dividido por 9, cada cota vai valer 1.200. Como o primeiro tem 2, ele recebe 2.400. O segundo tem 3, 3.600. E o terceiro tem 4, 4 vezes 1.200, ele vai receber 4.800. E fim. E eu resolvo qualquer problema desse jeito. Qualquer um, gente. Sem tirar nem pôr. Tá certo? Material que falta a partir de média de grandeza só tem apostila de matemática comercial. Aula 1 e 2 a partir de grandeza. Maria Luísa, não tem jeito de eu saber, eu vou ter que esperar o intervalo mesmo. Bom dia, um beijo super para Vanessa também, lá de Alfenas. Infelizmente, eu não vou poder olhar, eu não tenho como acessar isso agora durante a aula. Eu já até pedi, na hora que a pessoa responsável chegar, eu olho, mas eu não tenho como saber agora o que está ou não para vocês. Tá certo? Os juros de uma aplicação devem ser diretamente proporcionais ao capital investido. A taxa de juros da aplicação é... Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. É a mesma coisa. 200, 300 e 500. Taxas de 4, 3 e 2. Simples demais da conta, olha só. Eu tenho investidor A, investidor B, investidor C. Um é 200, o outro é 300 e o outro é 500. Um coloca a taxa de